O trabalho com a sua autoralidade, o exercício da sua autenticidade, tem produzido mais descanso ou mais esforço na sua vida? Essa é uma das perguntas importantes que a gente precisa se dar e persistir nela quando a gente está falando de expressão dos nossos negócios e da nossa realização. Hoje eu quero trazer para a mesa da criadora uma palavra que raramente se encontra quando falamos sobre autenticidade: descanso. E eu não estou falando de férias, ou eu estou falando de uma pausa merecida quando a gente já trabalhou muito. Eu estou falando de algo mais profundo. Eu estou falando da nossa capacidade de participar da nossa vida com uma dose significativa de tranquilidade. Porque descanso para mim não é um alívio momentâneo ou uma fuga. Realmente, essa palavra descanso precisa entrar na nossa vida como uma escolha de estar em paz com aquilo que está vivo e pede minha atenção agora. Estar presente no que é meu. Isso significa que é quando os nossos interesses, a nossa visão, o nosso tempo, os nossos talentos deixam de estar em conflito e começam realmente a caminhar juntos. E talvez seja justamente aqui que a autenticidade tem condições de acontecer. Porque a autenticidade não é algo que a gente força ou a gente produz, é algo que a gente acessa. Mas para a gente acessar aquilo que é verdadeiro em nós, precisa existir essa condição. Precisamos cultivar um estado de descanso, de tranquilidade que nos permita ativar uma grande tecnologia. A tecnologia de perceber. O meu trabalho me dá a maravilhosa oportunidade de observar o processo criativo autoral nas carreiras, como ele acontece, suas entrelinhas, os seus bloqueios, enfim. E o que eu percebi e que quero trazer aqui para a nossa mesa é que a maioria das mulheres, quando elas chegam nos meus cursos ou na mentoria, elas não estão sem ação, elas estão sem relação. E guarda isso porque pode estar acontecendo contigo. Produz muito, pensa muito, tem um vasto repertório de experiência, mas há um desencontro dessas forças, ou uma competição entre si. Visão competindo com comunicação, com produto, com urgência, com tendência. E aí essa criadora, autoral, ela fica na tentativa de resolver tudo isso ao mesmo tempo, sem perder nada. A questão é que aqui a gente precisa fazer uma grande virada de chave. Percebam que aqui a autenticidade, ela entra num lugar para além da linguagem, para além de diferencial. Ela entra na nossa capacidade de habitar o que é nosso. E talvez aqui por isso que a autenticidade tenha se tornado algo tão caro para as empresas. Por quê? Porque aquela pessoa que se apropria de um ato autoral, autêntico, ela sabe habitar um espaço de relação, de elaboração. Ela consegue ver o que realmente precisa ativar, considerar, para gerar uma ação coerente com o resultado. Não com excesso, não com performance, não com tentativas, mas espera aí, deixa eu estar aqui e compreender o que precisa relação e que vai gerar algo fértil. O que seria a criatividade se não a nossa capacidade de relacionar ideias, experiências, história, repertório, futuro, passado? Um estado criativo de estar aqui orquestrando recursos. Não falta, não preocupação, não como o outro vai me ver. Percebam que aqui há uma disponibilidade do corpo, da mente, da expressão, de estar participando, de estar misturando, de estar conectando, mas não com a ansiedade de ser salva, não com a preocupação de que algo precisa ser feito, mas num centramento onde a gente pode se demorar. E quando eu falo se demorar aqui, é uma qualidade de presença. Eu posso estar aqui, vendo a realidade, imaginando oportunidades, encontrando aqui obstáculos. Eu não preciso ter medo do desafio, porque nesse estado de descanso e tranquilidade comigo,
Eu sou a solução dentro dessa cena. Eu sou a participação que vem para somar. E diferente desse estado, quando a gente está numa ansiedade, numa urgência, que algo melhor existe fora de mim, fora daquele momento, eu perco tudo que esse momento está me dando. E a minha carreira autoral, a próxima fase da minha carreira, precisa que eu tenha, que eu crie esse ambiente que eu chamo de realização, um ambiente de realização, aonde tudo aquilo que eu vivi possa se compor em algo novo. E aqui a gente se sente no domínio, no exercício, na liderança de tudo aquilo que a gente é. Existe um desafio que encontra tanto uma grande empresa quanto um negócio de uma mulher só, que é a gente estar todo o tempo fabricando problema, fabricando urgência, fabricando obstáculo, fabricando burocracias que dizem que a gente vai estar sendo mais produtiva. Será que faz sentido? O que o descanso traz para a gente, se não devolver o essencial? O que o descanso pode trazer para a gente? Uma visão mais clara do que importa agora. O descanso pode dizer para a gente também, é isso aqui. Deixa ressoar, deixa reverberar. A maioria das pessoas, assim como as empresas, elas têm dificuldade de encontrar um vazio, um espaço a ser preenchido pelo encontro. E aqui eu já entraria em outra conversa. Mas quando a gente está falando de descanso dentro de um processo criativo, a gente está falando também de ter espaço para o outro, né? Acho que eu falei sobre isso no outro vídeo. E esse espaço que o descanso nos permite é a gente até ter uma nova visão. A gente tem espaço para ter uma nova visão da gente, uma nova visão para a nossa carreira, ou a gente tem medo desse descanso que vai trazer para a gente uma tranquilidade de se observar com mais qualidade. A realização sempre nos aproxima da realidade. E eu percebo que toda virada ou um início de um caminho com mais qualidade, ele tem 3 elementos. Primeiro é a vitalidade. Uma mente que está exausta, toda oportunidade que chega perto dela, eu sinto que se transforma em peso. Porque o corpo está pedindo descanso antes de ação. A mente ela está pedindo uma renovação, um estado de abertura e de disponibilidade que seja menos exigente e mais curioso. Como que está o seu estado mental? Ele está interesseiro no sentido gostoso da palavra? Ele está curioso? Ele está desperto para relacionar, para conectar, para ter insights? Ou ele está dizendo assim, não me dá mais nada. Deixa eu ficar no vazio. Eu preciso não pensar. E aí a gente precisa trazer todo um contexto para revitalizar essa mente. No segundo elemento, eu diria a nossa capacidade e competência, que todos nós temos, de conectar os nossos recursos. Conectar uma experiência com uma habilidade com uma história com um ato criativo aqui e agora. A gente tem um monte de recurso na mesa, mas esses recursos fragmentados e sem relação, eles não têm a fertilidade. E a sua capacidade de conectar, relacionar, encontrar semelhanças, paradoxos, é um ato extremamente criativo para a sua carreira. E um terceiro elemento aqui, a visão. Essa visão que olha, percebe, reúne e fala, é isso. É ali que a gente vai entrar, é isso aqui que a gente vai realizar. Quando vitalidade, capacidade de conexão de recursos e visão se unem, a gente fala assim, opa, algo novo iniciou aqui. E isso, gente, é um trabalho que ele não esgota. Ele é um trabalho
Porque ele te honra, porque ele te nutre, porque ele tem espaço dentro de você, ele te dá energia, ele não te esgota. Então, o contexto de descanso está absolutamente conectado com a autoralidade, com a autenticidade. Não porque você tenha menos trabalho, mas porque o seu espaço de trabalho ganhou qualidade, ganhou realização, ganhou a sua presença. Então, falar em autoralidade, falar em autenticidade, falar em carreiras e inovação, parece que tudo aquilo que tem um movimento, uma agitação, é a gente voltar para o descanso. No descanso, nasce uma agitação direcionada, uma agitação que tem uma intenção, que sabe o seu recurso de ação. Quando a gente simplesmente está agitada por uma ansiedade, por uma preocupação, e não há um tempo interior, a gente se dispersa, a gente faz muito realizando pouco. Então reflita aí como cabe a palavra descanso na sua vida. Ela é uma fuga, ela é um alívio momentâneo, ou ela pode ser, a partir de agora, um estado de presença e de conexão com tudo que você já é. Um beijo, criadora.